Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para a nossa edificação, crescimento no Senhor. Então vamos para mais um estudo, para que possamos crescer mais e mais no Senhor. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Pedra Fundamental da Igreja. Quem é essa pedra? Quem é a pedra fundamental da igreja? O que diz a palavra de Deus sobre isso, né? Em Mateus 16, 18, nos diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, logo depois de ter ouvido dos discípulos sobre o que o povo pensava ser ele Jesus, também depois dele saber a opinião de Pedro, né, que foi inspirada, revelada pelo Espírito Santo, Jesus diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio que eu tenho de estar aqui nessa live, falando da Tua palavra, falando aquilo que o Senhor me mandou falar para Teu povo, a Tua palavra revelada, para que cada um entenda realmente a Tua palavra. Que o Senhor me ajude a transmitir tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que eu diminua cada dia mais e que o Senhor cresça mais e mais na minha vida. Que o teu povo que está ouvindo a tua palavra, que seja edificado, entenda cada dia mais. Pois o Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então é a palavra quem nos liberta, porque é a palavra da verdade. E Jesus é a verdade, porque a mentira escraviza o homem na cegueira espiritual, no domínio de Satanás. Mas a verdade nos liberta da mentira do diabo. E nós estamos aqui para estudar a tua palavra, que é a verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui, né? O que Jesus estava de fato revelando aos apóstolos neste texto, o que Jesus queria dizer com esta frase: Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, esta pedra. Neste texto, Jesus estava revelando aos discípulos que ele era a rocha, de Deuteronômio 32, 18. O que Jesus está dizendo para Pedro e os demais apóstolos é que ele, Jesus, é a rocha que estava no deserto com o seu povo e que foi prometido pelo Pai Eterno para a salvação do seu povo Israel. Isaías 53, do 4 ao 12, né? Então ali fala do sacrifício de Jesus morrendo na cruz por nós. Depois de Jesus fazer uma checagem com os discípulos do que o povo pensava sobre ele, né? O que ele era, o que eles pensavam ser ele, e também os discípulos. Jesus também ele fez essa checagem, né? Com os seus discípulos para ver o que é que eles pensavam, quem ele, Jesus, era, né? Então Jesus diz, depois dessa checagem, né, Jesus diz o seguinte: Tu és Pedro. O que quer dizer esta frase? Tu és Pedro. Então Jesus está afirmando: Tu és Pedro.
O verbo és significa algumas coisas, por exemplo, existentes, acontece, vives, fazes, relacionas, significas, estais, consiste, pertence. Então, o verbo é significa tudo isso. E Pedro significa o quê? Pedro significa pedra, mas também indica uma pessoa simples, mas que busca a revelação intelectual e espiritual. Então, Pedro significa pedra, mas também indica uma pessoa simples. É uma pessoa simples, uma pessoa sem grande conhecimento, uma pessoa que não tem grandes riquezas, né? Uma pessoa simples, mas que busca a realização intelectual, quer dizer, busca conhecimento, e também é uma pessoa espiritual, né? Busca também espiritualidade. Então Jesus diz para Pedro o seguinte: tu és Pedro, tu és pedra, tu és uma pessoa simples, mas que anda em busca de realização intelectual e espiritual. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, Jesus está dizendo que Pedro é uma pedra existente, uma pedra viva, mas simples, uma pessoa em busca de conhecimento intelectual, mas também espiritual. Mas ele, Jesus, edificaria a sua igreja nele mesmo. Então, quando Jesus diz, esta pedra edificaria a minha igreja, ele está dizendo sobre eu. Então, esta refere-se ao tempo presente. Jesus fala dele mesmo como sendo o que controla o tempo. Sobre este tempo, sobre eu mesmo, edificarei a minha igreja. No tempo presente, Jesus é o tempo presente. Sobre esta, para Jesus não existe tempo passado nem tempo futuro, pois o passado e o futuro estão no presente de Jesus, que é o Criador do tempo. Então, sobre esta, significa esta, refere-se ao tempo presente. Então, Jesus é o tempo presente. Sobre esta pedra, quer dizer, Jesus como a pedra no tempo presente. Sobre esta pedra, sobre eu mesmo, tempo presente, eu no presente, edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ele está dizendo que ele, além de ser o fundamento da igreja, ele também, em todas as épocas da igreja na terra, ele estará com ela. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo que a sua igreja não está só, pois ele sempre está com ela, seja o tempo em que ela estiver vivendo, pois ele é sempre o tempo presente, pois para ele não existe nada que ele não vê. Ele está em todos os tempos da sua criação. João 14, do 16 ao 18. Então, Jesus diz, né? Vamos ver lá o que é que Jesus diz aqui em João 14, do 16 ao 18. Jesus diz o seguinte:
João 14, do 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus está dizendo que ele ia para o Pai, mas ele iria mandar o Consolador, outro Consolador, quer dizer, Jesus, homem e Deus, Jesus, homem, Deus, Jesus, tabernáculo de Deus, ia para o Pai, mas ele iria mandar o outro Consolador. Quem era o outro Consolador? O Espírito. Agora, o Espírito de Deus viria sem o seu templo. Ele viria para estar dentro das pessoas que já são dele, que já são de Cristo, que já receberam Jesus. Agora as pessoas seriam o templo do Espírito Santo. Mas ele viria para morar dentro daquele que já é salvo. Então ele está conosco, ele está no tempo presente, ele é o presente, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Jesus está falando aqui dele, como sendo o Deus Espírito. Mas vós o conheceis, porque os discípulos conheciam Jesus. E se os discípulos conheciam Jesus, conhece o Espírito dele, porque é a mesma pessoa, só que Jesus, homem, tinha um corpo humano. Um corpo que deixou de ser totalmente humano e passou a ser espiritual, ser glorificado. Mas os discípulos conheciam ele, por isso ele diz, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, quer dizer, ele está com vocês e estará em vós, quer dizer, agora ele está com vocês, porque ele está em mim e eu estou com vocês, ele está com vocês. Mas em breve ele estará em vós, ele estará dentro de vós. Por quê? Porque eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o meu Espírito estar dentro de vocês. E vocês conhecem ele, porque vocês me conhecem. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como foi que Jesus voltou? No Espírito, na pessoa do Espírito Santo, no Altíssimo que estava dentro dele, no templo. Então, Jesus, ele está com a sua igreja. Ele está com a sua igreja. Então, Jesus, ele é o criador do tempo. Nós passamos pelo tempo. Nós, criação de Jesus, passamos pelo tempo. Mas para Deus não existe tempo. Deus é a eternidade, Jesus é o Pai da eternidade. Ele é a própria eternidade. Não existe tempo para Deus, para nós existe. Então, por isso que Jesus diz, e sobre esta pedra, quer dizer, esta, tempo, presente, esta, presente, quer dizer, esta pedra, eu, presente com vocês, eu no tempo presente com vocês. Eu sempre estou presente com vocês. Jesus está em toda a restauração da sua criação. Jesus estará no final da restauração da sua criação e também para sempre na eternidade. Então, ele é o tempo presente. No Apocalipse 22, do 1 ao 5, lá você vai ver que a Igreja de Jesus já está com ele na eternidade. Por isso Jesus diz que sobre esta pedra, ou melhor, sobre ele, que é o criador e sustentador de sua igreja, de sua criação, seria
fundada a sua igreja. Então, seria fundada a sua igreja. Sobre ele seria fundada a sua igreja. Não sobre Pedro, que era uma pedra viva, mas que estava em busca das coisas intelectuais e espirituais. Então, Pedro não tinha o conhecimento. Ele estava ainda crescendo no conhecimento, assim como nós. Nós não temos o conhecimento, nós estamos buscando o conhecimento. Então, Pedro era uma pedra pequena que estava, apesar de ser viva, mas ainda estava em busca do conhecimento. E o conhecimento é o próprio Jesus. Então, Pedro estava em busca do conhecimento intelectual, mas também espiritual, a mesma coisa que nós fazemos. Nós procuramos o conhecimento deste mundo, mas também o conhecimento de Deus. Então, Pedro era uma pedra pequena. Então, em 1 Pedro 2, do 3 ao 10, Pedro explica bem esta passagem de Mateus 16, 18. Então, vamos lá para 1 Pedro. O que é que Pedro fala lá? O que é que Pedro fala sobre este assunto, né? 1 Pedro 2, do 3 ao 10. Pedro diz assim, 2, do 3 ao 10. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro aqui explica direitinho o que é essa pedra, né? No versículo 4, ele diz: chegando vós para ele, a pedra viva, pedra que vive. Jesus morreu, mas ressuscitou. Logo ele é a pedra que vive, né? Aqui o versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Jesus é a pedra viva, a pedra que foi rejeitada pelos homens e é rejeitada pelos homens, foi rejeitada pelos judeus, povo dele, foi rejeitada por muitos gentios, mas Deus não rejeitou. Para Deus é a pedra preciosa, né? Como diz aqui, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então foi eleita por Deus,
foi escolhida por Deus para ser a pedra angular. Então, logo em que Jesus morreu, mas ressuscitou, logo ele é a pedra que vive. Já Pedro morreu e ainda não ressuscitou. Logo, para nós, ele ainda fisicamente está morto e nada pode fazer pela igreja, pois o tempo dele nesta terra já passou. Então, muitas pessoas dizem que Pedro é o fundador da igreja. Pedro é o Papa, o primeiro Papa da igreja. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, a igreja de Cristo, o fundamento dela é o próprio Jesus. A pedra principal, a pedra do fundamento da igreja. A pedra que foi rejeitada pelos homens, mais eleita e preciosa para Deus. Então, Jesus é a pedra que morreu, mas está viva e está na sua igreja. Então, Jesus é a pedra que morreu, mas está viva. Jesus está vivo. Jesus morreu e ressuscitou. Ele é a pedra viva e preciosa para com Deus. E ele está na sua igreja, no tempo presente. Ele é o presente. Para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus existe o presente, o passado e o futuro estão no seu presente. Não existe passado e nem futuro para Deus, que é eterno. Existe passado e futuro para mim e para você, para Deus não. Ainda em 1 Pedro 2,4, Pedro nos revela que Jesus, a pedra fundamental do Israel espiritual, foi rejeitada pelos homens, mas não pelo Pai eterno. Então, versículo 5, Pedro explica que ele e todos os salvos também são como pedras que vivem. Aqui o versículo 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo que nós, eu e você, também somos pedras, assim como Jesus diz: tu é Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, Jesus está dizendo, tu é uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, esta rocha, quer dizer, essa rocha sobre eu no tempo presente, eu sou o fundamento da igreja, não você. Você é uma pedra. Você vai ser útil na construção da casa, né? Como ele diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa. Então, nós somos casa, nós somos edificação da casa. Que casa? Casa espiritual, casa, templo de Deus. Porque nós somos templos e nós também levamos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso sacrifício. Então é isso que Pedro está dizendo. Aliás, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro aqui em 1 Pedro 2,5, ele está dizendo, está explicando, né? Aqui Pedro explica que ele e todos os salvos também são como pedras que vivem. Então nós, quando nós aceitamos a Jesus, recebemos um novo espírito, um espírito vivo, e passamos a ter vida com Deus, né? Ter comunhão com Cristo. Então somos pedras vivas. Por que pedras como vivas? Porque pedras como vivas. Porque o nosso espírito em Jesus está vivo, mas o nosso corpo ainda irá morrer para poder passar pelo processo de eternidade.
Então, você lê lá em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, e 1 Tessalonicenses 4, 17. Ali é quando vai a Deus, o Espírito Santo, né, vai fazer a transformação dos corpos dos salvos que estiverem vivos no arrebatamento, mas também a ressurreição daqueles que morreram, já vão ressuscitar nos seus corpos santos e perfeitos. Então, mas o corpo de Jesus já sofreu este processo e ele vive para sempre. Quer dizer, nós ainda temos um corpo mortal, um corpo sujo pelo pecado, mas quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo santo e perfeito, mas Jesus já tem este corpo. Jesus já morreu, já ressuscitou neste corpo, e Jesus está vivo, está lá no céu nesse corpo, que ele recebeu, o corpo novo, glorificado, e o nosso corpo será parecido com o de Cristo. Então, Jesus vive. Pedro morreu, mas ainda não ressuscitou nesse corpo. Pedro ainda está morto no corpo, não no espírito, né? Então, ainda em 1 Pedro 5, 2,5, Pedro nos compara com pequenas pedras que vivem. Somos edificados casas espirituais, ou melhor, para sermos uma casa onde o Espírito do Altíssimo morasse. Então, nós somos edificados casa espiritual, que é a morada do Altíssimo Deus, do Espírito Santo, do Jesus Espírito, né? Nós fomos edificados casas espirituais para sermos sacerdócios santos, ou melhor, pessoas que são separadas do mundo e suas ilusões e pecados, para oferecermos ao Pai Eterno sacrifícios agradáveis a Ele, né? Pois é feito através de Jesus. Então, por quê? Nós em Cristo, na obediência a Cristo, no Espírito de Jesus Cristo, nós levamos a Deus as nossas ofertas agradáveis, os nossos sacrifícios, os nossos louvores, as nossas adorações, as nossas confissões de pecado. Nós estamos diante de Deus com sinceridade. E Deus gosta daqueles que são sinceros, né? Pois nós levamos os nossos sacrifícios a Jesus e Jesus leva ao Pai, né? Então, nós, como filhos de Deus, né? Porque já recebemos Jesus e em Jesus somos adotados como filhos. Então, nós somos, né? Estas casas espirituais, esse templo, né? E onde o Altíssimo mora, e somos sacerdotes santos, separados, e para louvarmos, servirmos a Deus, levar as nossos sacrifícios e ofertas a Cristo, e Cristo, que é o sacerdote pela ordem de Melquisedeque, leva as nossas ofertas ao Pai Eterno, e Ele aceita. Então, em 1 Pedro 2,6, Pedro diz: está escrito na Escritura. Está escrito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então, Deus colocou em Sião, Sião é uma cidade de Jerusalém, em Sião, uma pedra angular, uma pedra principal, uma pedra de fundação,
esta pedra é eleita e preciosa por Deus, é eleita por Deus e preciosa a Ele, Deus. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Por quê? Porque receberá de Jesus o seu perdão, o perdão dos seus pecados. Você lê lá em João, capítulo 3, os versos do 16 ao 21, que você vai ver Jesus falando sobre isso. Então, Jesus ele diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O próprio Altíssimo, no Antigo Testamento, já havia prometido ao seu povo esta pedra fundamental da Israel espiritual. Não da Israel terrena e carnal, né? Que nós estudamos no estudo passado sobre as duas descendências de Abraão, a descendência terrena, que vem da carne dele, mas também a descendência espiritual. Então, Jesus, ele é a pedra fundamental da Israel espiritual, daquela Israel que vai morar no céu com o Pai Eterno. Então, Jesus seria o fundamento desta construção para o edifício chamado templo espiritual, mas em um todo é chamado de igreja. Então, Jesus é a pedra fundamental da igreja, do templo, da morada dele. Então, Jesus, ele quer estar no centro do povo dele, a igreja dele. Então, ele é o fundamento, ele é a palavra que o povo dele deve seguir, deve obedecer. Então, a palavra de Jesus, as leis da palavra que Deus nos deu, né? Então, Jesus é o fundamento desta igreja, o povo de Deus, né? O templo. Mas no individual é chamado de casa. Então, cada pessoa individualmente é chamado de casa também, de templo do Espírito Santo, de morada do Altíssimo. Logo, salvo individualmente é uma casa onde o Altíssimo mora, né? Onde o Altíssimo é adorado, onde o Altíssimo é louvado, onde o Altíssimo é amado. Então, cada pessoa individualmente tem a sua comunhão com o Pai. E cada pessoa é um sacerdócio que leva a Deus as suas ofertas, os seus sacrifícios, a sua adoração, né? Nós, no todo, quer dizer, toda a igreja, o coletivo da igreja, o corpo da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos o templo, quer dizer, nós somos o povo de Deus. Quem é o fundamento é Jesus. Mas individualmente nós também somos uma casa que o Espírito de Deus habita e nós também somos sacerdotes. Então, já no coletivo, cada um dos salvos é uma pedra para a construção do templo, onde o Altíssimo mora e também recebe ofertas, sacrifícios espirituais agradáveis, pois é feito através de Jesus, o fundamento deste templo chamado igreja, e também o sacerdócio de Deus. Então, Jesus ele compara a igreja com o corpo dele também, com o corpo dele. Então, ele é o cabeça da igreja, mas a igreja é o corpo. E cada cristão, cada filho de Deus, cada pessoa que tem Jesus como seu Salvador, cada pessoa que anda guiado pelo Espírito Santo, ela é uma parte desse corpo. Então, já como templo, nós somos considerados uma pedra nesse templo, nessa construção. Em Deuteronômio 32:18, Moisés está falando do próprio Jesus como sendo esta rocha, que no deserto acompanhava o povo e lhe dava água para beber. Lá no deserto, a rocha estava seguindo o povo. Deus mandou Moisés falar a rocha, bater na rocha para sair água. Depois ele mandou falar a rocha.
Então, a rocha é Jesus. Na igreja, ele é a rocha, o fundamento, a pedra principal dessa construção, desse povo, deste templo, desta igreja, desta morada onde Deus habita, né? No deserto, Jesus se apresentou ao povo como uma rocha que dava água para o povo beber. O Israel terreno bebia a água natural que saía da rocha, mas também se alimentava do alimento que vinha do céu, também para os seus corpos, que era o maná, como o alimento para os seus espíritos. Então, no deserto, Deus ele mandava o alimento para alimentar tanto o corpo do homem como o espírito do homem. O alimento que Deus mandava para alimentar o corpo do homem era o maná, mas para alimentar o espírito do homem era a lei de Deus. Era a palavra que Deus deu a Moisés, né? Já no Novo Testamento, Jesus se revela como a rocha de fundição da Israel espiritual. Jesus é a pedra que os judeus rejeitaram e também os gentios, né? Os homens rejeitaram, mas principalmente o povo de Deus. Lá em João 1, 10 e 11 diz, ele estava no meio dele, ele veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, Jesus é a pedra que os judeus rejeitaram, mas que veio a ser a principal pedra da fundação da Israel espiritual, que não é formada somente de judeus, mas de todos aqueles que têm a fé de Abraão. Então, todos aqueles que crê no mesmo Deus que Abraão cria, no Deus único, no Deus criador do céu e da terra, no Deus todo-poderoso. Então, Abraão cria neste Deus, no Deus Salvador. Então, todos os que têm a fé neste Deus, tanto faz ser judeus, tanto faz ser israelita, tanto faz ser gentil, quem for, seja quem for, se crê no Deus que Abraão cria, que é Jesus Cristo. No passado ele se revelava espiritualmente no templo, na tenda, mas no Novo Testamento ele se revelou em um homem chamado Jesus. Jesus era a habitação do Deus Altíssimo. Jesus era o Deus homem, o Deus Emanuel, o Deus Pai da eternidade, o Deus que estava ali com os homens, ensinando os homens. E todos aqueles que crêem nesse Deus, todos aqueles que crêem em Jesus como sendo Filho de Deus, o Deus que se tornou um ser humano, o Deus que se encarnou, o Deus que se tornou uma pessoa, todos que crêem nesse Deus e obedecem a Ele e o recebem como Salvador, essa pessoa não tem do que se envergonhar, porque os seus pecados foram perdoados. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no último versículo, diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque não tinham pecado. Então, todos aqueles que já têm Jesus já foram perdoados seus pecados. E quando desobedece, também confessa os seus pecados e são perdoados. E quando nós estamos na obediência a Cristo, não temos do que se envergonhar. Mas aqueles que ainda não receberam Jesus, eles ainda estão no pecado. E eles têm do que se envergonhar, porque o pecado deles ainda está nele. Ainda não receberam um novo espírito de vida. Ainda estão mortos e precisam de Jesus. Tu és Pedro, tu és uma lasca de rocha. Quer dizer, Pedro significa pedra, uma lasca da rocha. Jesus é a rocha e nós somos uma lasca dessa rocha, quer dizer, nós somos um pedaço dessa rocha. Ou melhor, tu és uma
parte de mim. Então Jesus está dizendo, tu és Pedro, tu és uma lasca de rocha, tu és um pedaço de mim, tu és uma parte de mim. Jesus está falando também de Pedro como uma pessoa que já nasceu espiritualmente do Espírito de Deus. Então, por que Jesus, tu és Pedro, tu és uma pedra, tu és uma lasca de pedra, tu és um pedaço de pedra, tu és um pedaço de mim, porque eu sou a rocha. Então de mim sai um pedaço de rocha, que é tu. Como assim? É porque quando nós aceitamos Jesus, de Jesus sai vida para o nosso espírito. Ele nos dá um novo espírito, quer dizer, dele saiu um novo espírito para aquele que já recebeu Jesus. Então essa é a lasca da rocha. É o espírito que Deus nos dá novamente, vida para o nosso espírito, né? Então lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas do homem. E do hálito de Deus saiu a parte espiritual do homem. Mas quando Jesus veio como rocha, então de Jesus saiu uma lasca dele, como rocha. Para cada um de nós somos uma lasca dessa rocha, somos um pedaço pequeno dessa rocha. Quer dizer, nós recebemos um novo espírito, um espírito vivo, um espírito santo, um espírito que adora a Deus. Então, todos aqueles que já nasceram de novo, ou melhor, nasceram da água e do Espírito do Pai Eterno, receberam de Jesus um pedaço dele, Jesus, que é a rocha. É por isso que somos chamados de pedras pequenas, pedras que saíram da rocha. Assim como o homem ainda recebeu o seu espírito de dentro do Pai Eterno, assim como o homem Adão recebeu o seu espírito de dentro do Pai Eterno, que é o próprio Jesus com um corpo espiritual. Vou explicar isso aqui para vocês. Então, Jesus, Deus, ele pega o pó da terra e com suas mãos vai moldando aquele homem. E da Trindade de Deus, quem é o homem? É Jesus. Então, Deus homem é Jesus. Jesus é quem tem mão. Jesus é quem tem hálito. Jesus é quem tem corpo. Lá em Gênesis 3, não estou lembrado bem o versículo, eu vou pegar bem aqui. Gênesis 3 diz assim, o Senhor diz assim: eis que o homem é como um de nós. Então Deus está dizendo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Quer dizer, o homem se tornou um de nós. E quem o homem se tornou? O homem se tornou como Jesus. Primeiro ele tem a imagem e semelhança de Jesus, porque tem o corpo, tem o espírito, tem a alma. Então o homem, Jesus, ele veio a essa terra como homem, mas na eternidade ele já se aparece com esse corpo glorificado. Então Deus fez o homem parecido com ele, a imagem e a semelhança dele. Mas o homem se tornou como um deles, se tornou como Jesus. Por quê? Então em Gênesis 3:22 nos diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Aqui fala de Jesus como homem, só que como com um corpo glorificado. Então o homem se tornou como um de nós. Por quê? Porque Jesus disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E espírito não tem corpo. Então quando Deus veio em forma de homem, então o homem é parecido com Deus, com Jesus. E o homem se tornou igual a Deus. Como assim? Porque Jesus, ele sabe
O que é o bom e o que é ruim. Jesus levou sobre seus ombros os nossos pecados. E Ele conhece os nossos defeitos, as nossas dores. Ele sentiu os nossos problemas. Ele foi tentado pelo diabo. Então, o Deus Filho, o homem se tornou como Deus Filho, conhecendo o bem e o mal. Então, pois Jesus é o Deus que se fez homem e passou por tudo aquilo que os homens passam. Então, Jesus, o Deus homem, o Deus Filho, foi que passou tudo que os homens passam. Passou fome, passou sede, ele passou dor, ou melhor, Jesus passou aflições, ele sentiu angústia, ele sentiu sono, ele sentiu, como se diz, ele sentiu tudo que nós sentimos, ele foi tentado em tudo que nós somos tentados. Então Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados, então ele sentiu também o que é ficar sem a presença do Pai Eterno. Porque o Pai Eterno não pôde contemplar o homem Jesus cheio de pecado. Então aqui fala de Jesus como homem, só que com um corpo glorificado. Então Deus está falando aqui, eis que o homem se tornou como um de nós. Ele está falando de Jesus com um corpo glorificado, com um corpo santo. Pois Jesus é o Deus que se fez homem e passou por tudo aquilo que os homens passam. Jesus é o Deus homem que sabe o que é ficar sem a presença do Pai Eterno. Pois quando Jesus recebeu o nosso pecado sobre o seu corpo, o Pai Eterno não pôde contemplar, a face do seu filho. Pois o seu filho, o corpo do seu filho estava contaminado pelo pecado da humanidade. Mateus 27, 46. Então vamos lá. O que é que Jesus diz aqui em Mateus 27, 46? Jesus diz assim. Mateus 27, 46. Diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, Deus não pôde contemplar mais a face do seu filho, porque ele estava com o pecado da humanidade. Deus não pode tolerar o pecado. Logo em Gênesis 2,7, foi o próprio Jesus em um corpo espiritual, corpo que ele se revelava no Velho Testamento para os seus servos. Foi neste corpo que ele fez o homem. Então foi Jesus quem fez o homem, pegou o homem do pó da terra, fez o homem, depois soprou dentro das narinas do homem o fôlego de vida. Aqui no Novo Testamento, ele está fazendo a mesma coisa, só que está fazendo o homem não um corpo mais terreno, um corpo que vai morrer. Ele está da rocha, tirando uma lasca dele mesmo, que é uma pedra pequena, que somos cada um de nós. Esta pedra representa o nosso novo espírito. Então, lá no começo, Jesus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o espírito, só que agora no Novo Testamento, quando ele veio fisicamente, ele está dando um novo espírito para o homem, espírito de vida. Então, o Deus que criou o homem com as suas próprias mãos foi o Deus Filho, porque é o Deus Filho que tem corpo. É o Deus Filho que tem mãos, é o Deus Filho que tem pés, é o Deus Filho que é vivo fisicamente.
É o Deus Filho quem tem hálito, quem tem boca. Então, Jesus, no começo, criou o homem do pó da terra. Mas, na vinda dele como homem, ele criou o homem da rocha, dele mesmo. Ele tirou a lasca, dele mesmo, essa lasca aí que ele está dizendo para Pedro: tu és pedra, tu és Pedro, quer dizer, tu és pedra, uma pedra pequena, mas tu veio da rocha, tu veio de mim. Com outras palavras, ele está dizendo: o meu Espírito está te deu um novo espírito de vida. Então, foi neste corpo que o Pai da eternidade, que é Jesus, né? Um dos nomes de Jesus é Pai da eternidade. Foi nesse corpo glorificado que o Pai da eternidade fez o homem Adão e soprou de dentro dele o seu hálito, o fôlego de vida. Foi de dentro dele que veio a alma do homem e também o seu espírito. Então, mas foi de Jesus, lá em João 3:5, que veio o Espírito vivo para o homem. Quer dizer, veio de Jesus, veio da palavra do Espírito Santo, né? Então, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, a palavra que é Jesus, gerou em nós o nosso espírito. Então, mas isso em Jesus. Então, em Gênesis 3:7, o espírito do homem morreu, porque o homem pecou, e sua alma e seu corpo passaram a receber de Satanás novos conhecimentos contrários aos que tinham quando andavam na presença do Pai Eterno e guiados pelo Espírito do Pai Eterno. Então, quando o homem no Éden andava na direção do Espírito Santo, eles tinham um conhecimento diferente do que receberam depois do pecado. Porque depois que pecaram, o Espírito de Deus não estava mais dentro deles, guiando eles. O Espírito Santo deixou a habitação que era o homem. Então, a alma, o corpo do homem passaram a receber outro comando, outro ensinamento de Satanás. Passaram a andar no pecado, na desobediência. Eles estavam mortos, não tinham mais comunhão com o Pai Eterno. Quando o Pai Eterno assumiu um corpo terreno e nele foi fundado, nele foi fundado, né, um novo povo, né, nessa rocha que é Jesus. Então, cada um de nós é um pedacinho desta rocha. Então, Jesus, ele é comparado com a rocha. E cada filho de Deus é um pedacinho dessa rocha, porque de Jesus saiu o novo Espírito, um Espírito vivo para todos aqueles que têm Jesus, e o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita, mora dentro desta pessoa, que é uma casa. E esta pessoa é guiada pelo Espírito de Deus, deve ser obediente à palavra de Deus. Então, ainda em 1 Pedro 2,6, Pedro nos diz: quem nesta pedra, que é Jesus, crê, de modo nenhum será envergonhado. No versículo 7, ele diz, Pedro nos diz, né? Para os que crê, esta pedra chamada Jesus é a principal, é a preciosidade. Mas para os descrentes, para os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, os incrédulos, os descrentes, eles não creem em Jesus como sendo Deus Pai. Eles não creem em Jesus como sendo o Salvador deles. Lá em João 3:19, Jesus diz: a luz veio ao mundo,
O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então os homens rejeitaram, os incrédulos não aceitam, eles não acreditam que Jesus é o Deus homem, eles rejeitam. E por isso vão se perder, né? Vão para o inferno, vão para o lago de fogo. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quer dizer, são pecadores, amam o pecado. Então Jesus diz no versículo 20: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. As pessoas que são incrédulas são aquelas pessoas que não querem abandonar o pecado. Mas a luz veio ao mundo, a rocha da salvação veio ao mundo. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado para salvar a humanidade. Agora é cada um, porque cada um tem um livre arbítrio para dizer sim ou não para Jesus. Se disser sim para Jesus, não tem do que se envergonhar, porque os seus pecados são perdoados. Mas se disser não, tem muito do que se envergonhar, porque os seus pecados estão livres. Então, para os judeus e gentios, descrentes, incrédulos, a pedra rejeitada por estas pessoas, essa veio a ser a principal pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por que pedra de tropeço? Então, estas pessoas são as que tropeçam na palavra de Deus, sendo assim desobedientes para o que foram destinados. Então, essas pessoas, elas tropeçam na palavra de Deus, porque elas são desobedientes à palavra de Deus, porque elas não creem na palavra de Deus, porque elas querem continuar na prática do pecado. Então, em Mateus 16:18, Jesus nos diz que Ele é a pedra onde a sua igreja, a Israel espiritual, está fundada. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Então, Satanás e os demônios dele não têm nenhuma autoridade sobre a igreja de Cristo. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, Jesus está falando daqueles que andam na direção do seu espírito, não aqueles que se dizem de Jesus, mas andam na carne. Gálatas 5:16 e 17. Então, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, é porque está falando daqueles que andam, que obedecem, que servem a ele de verdade, né? Aqui em Gálatas, vem aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, aqueles que andam na direção do Espírito vivem na vontade de Deus. Aqui Tiago 4:7 diz assim, Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou melhor, obedeçam a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não, se nós estamos nos sujeitando, na obediência à palavra de Deus, estamos sempre dizendo não para Satanás. Porque quando nós estamos na obediência à palavra de Deus, estamos dizendo não para o diabo. E ele vai fugir de nós. É isso que Tiago está falando. Então, esta igreja que Satanás não tem poder, é aquela igreja que anda
no Espírito de Deus, pois tem o Espírito de Deus. Não aqueles que dizem que são igreja de Cristo, mas andam no pecado, andam na carne, andam fazendo a vontade do diabo. Então Jesus é o templo onde o Altíssimo se escondia nesta terra e podia andar pelas ruas de Jerusalém com os seus discípulos, ensinando, operando sinais e maravilhas, andava por sobre as águas, podia ser transfigurado. Jesus no Velho Testamento era a rocha que dele jorrava a água para o seu povo beber. Jesus também é essa rocha, né? É o Espírito Santo que jorra para dentro de nós, que nos enche da sua presença, nos enche da alegria de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que nos dá o entendimento da palavra, que nos dá revelação, que nos dá o entendimento, e nós cremos mais e mais na palavra de Deus. Então, no Velho Testamento, Jesus era a luz. No Novo Testamento, Jesus era a luz, é a luz que alumia todo o mundo. Jesus era o Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. O Deus que se fez uma pessoa. Jesus, no Novo Testamento, era o Deus que assumiu uma identidade humana, quer dizer, ele teve um corpo humano para poder morrer pelos humanos, para nos tirar da escravidão espiritual e humana em que vivia toda a humanidade. Então Jesus, ele se fez um ser humano mortal, né? Um ser humano que, apesar de não ter pecado, mas tinha um corpo que poderia morrer se fosse contaminado pelo pecado. Então Jesus nunca pecou, mas o corpo dele foi contaminado pelo meu e o seu pecado, e assim ele pôde morrer para nos salvar. Então Jesus também é a rocha, a pedra fundamental, onde a sua igreja está construída. E as portas do inferno não têm poder nenhum sobre esta igreja que está construída em Jesus. Você pode ler o Salmo 91, verso 1 e 2, né? Mas aqueles que se dizem igreja, mas está fundamentado na areia, esta pessoa, esta casa ou igreja, com certeza, as portas do inferno já alcançou estas vidas. Então, essas pessoas que estão dizendo que são de Cristo, mas vivem no pecado, vivem fazendo todo o contrário que Jesus ensina. A rocha, elas não estão na rocha, elas estão na areia. Os fundamentos delas não é Cristo, é Satanás. E elas vão tombar, vão se perder, vão para o inferno. E você está fundamentado em quem? Quem é o fundamento da sua vida? Você está fundamentado em quem? Na areia ou na rocha, que é Jesus? Jesus é a rocha, é a pedra fundamental da igreja. Você está fundamentado em Cristo? O fundamento de Cristo é a palavra dele, é a lei dele, é os mandamentos dele, é toda a palavra dele, que todos os filhos dele têm que obedecer. Você está fundamentado na rocha, que é Jesus, ou na areia, que é Satanás? A rocha ficará firme, mas a areia será destruída, né? Quem está fundamentado na areia
será destruído, porque Satanás e todos aqueles que estão nele irão para o lago de fogo juntamente com ele. Se você ainda não tem Jesus, entendeu esse estudo e quer receber Jesus agora como seu Salvador, ore comigo. Pai, eu entendi esse estudo e eu estou aqui entregando a minha vida em suas mãos. Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor é o único que pode me salvar. E eu quero, Senhor, eu lhe peço perdão dos meus pecados. Eu quero abandonar todos os meus pecados. Estou arrependido. Me perdoe, porque eu sou um pecador. Mas eu quero estar na rocha. Eu quero ser uma lasca dessa rocha. Eu quero ser um pedacinho dessa rocha. Eu quero receber um novo espírito que o Senhor me dá. Eu quero que o teu espírito venha morar em mim e guiar a minha vida. Me dá força para abandonar o pecado. Me receba esta pessoa indigna, pecadora, mas que está arrependida e quer o Senhor eu quero o Senhor como meu Salvador, quero ser seu servo, sua serva. Me aceite. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, como a rocha da sua salvação, como fundamento da igreja, então você é salvo. Procure uma igreja que realmente sirva a Cristo, que não distorça a palavra de Deus e vá crescer espiritualmente. E se prepare, Jesus está vindo. Agora mande essa live para frente. Dê o seu bonzinho. Não deixe de dar. Compartilhe. Se inscreva no meu canal no Instagram e também no YouTube. Estudos Bíblicos com Maria Antônia. E compartilhe. E até o próximo estudo. Até terça-feira. Nós temos estudo terça e sábado.